O sol do sertão brasileiro não perdoa. Ele racha a terra, ferve o ar e arranca a cor de tudo que toca. Naquele dia, ele parecia concentrar toda a sua fúria em um pequeno ponto no meio do nada, onde dezenas de rostos apreensivos formavam um círculo tenso. Eram fazendeiros de pele curtida, policiais ambientais com uniformes empoeirados, curiosos que abandonaram seus afazeres. Todos olhavam para o mesmo lugar. A boca escura e ameaçadora de um poço antigo, uma ferida aberta na paisagem seca. O silêncio era tão pesado que se podia sentir. Um silêncio que só era quebrado por um som que vinha das profundezas. Um rosnado baixo, gutural, que não era apenas um som de raiva, mas de dor. Um som que prometia violência porque não conhecia outra resposta. Lá embaixo, a 20 metros de profundidade, na escuridão fria e úmida, uma onça parda estava presa. Um animal magnífico, o maior felino das Américas depois da onça pintada, agora reduzido a uma fera encurralada. Fazia mais de 12 horas. 12 horas de pânico, de tentativas frustradas, de desespero crescente. Laços foram jogados e ignorados. Iscas foram oferecidas e recusadas. Redes desceram vazias. Cada tentativa fracassada só aumentava a agitação do animal e o desânimo dos homens na superfície. A esperança, assim como a água daquele poço, estava secando. E quando a esperança seca, a pragmática crueldade floresce. A palavra começou a ser sussurrada entre os oficiais, um veneno no ar quente da tarde. Sacrifício. Seria mais seguro, mais rápido. Uma solução definitiva para um problema perigoso que já havia consumido um dia inteiro de recursos e paciência. O animal estava fraco, possivelmente ferido. Era a coisa lógica a se fazer. A decisão parecia selada, uma nota de rodapé trágica na rotina daquela região. Foi então que um homem deu um passo à frente, quebrando o círculo de conformidade. Seu nome era André, um veterano do resgate de fauna, com o rosto marcado por mais sóis e cicatrizes do que a maioria ali. Ele não gritou, não discutiu. Apenas olhou para o seu superior, depois para a boca do poço, e disse as palavras que gelaram o sangue de todos os presentes, palavras que desafiavam o protocolo, a lógica e o instinto de sobrevivência. Eu vou descer. Um murmúrio de incredulidade percorreu a multidão. Descer? Naquele buraco? Com aquela fera lá embaixo? Era suicídio. Era loucura. O superior de André foi categórico. A ordem era não arriscar vidas humanas por um animal. A burocracia havia falado. O protocolo era claro. Mas André não estava mais ouvindo o protocolo. Ele estava ouvindo outra coisa. O eco de um fracasso antigo, uma memória que o assombrava em noites insones. Para entender por que um homem tomaria uma decisão tão radical, é preciso entender que aquele não era um animal qualquer. E André não era um resgatador comum. A onça parda, que os locais chamavam de Sombra, era uma lenda. Uma fêmea arisca incrivelmente inteligente, que por anos reinou nas matas ciliares que margeavam as fazendas. Ela era um fantasma, raramente vista, mas sua presença era sentida nas pegadas deixadas na lama após a chuva, no silêncio repentino dos outros animais quando ela passava. Sombra era um símbolo de uma natureza selvagem que se recusava a desaparecer. Mas o mundo dos homens não para de avançar. As plantações de soja e milho devoraram a mata, metro a metro. Os incêndios, cada vez mais frequentes, pintavam o céu de cinza e roubavam o verde do chão. O território de Sombra encolhia a cada colheita, a cada queimada. Ela foi empurrada, acuada, forçada a caçar cada vez mais perto das fazendas, cada vez mais perto do perigo. A queda naquele poço abandonado não foi um simples acidente. Foi o clímax de uma guerra silenciosa e invisível. O último capítulo da luta de um predador por seu espaço no mundo. E André? André carregava suas próprias cicatrizes, invisíveis aos olhos dos outros. Anos antes, uma situação assustadoramente parecida. Um filhote de lobo-guará preso em uma armadilha. André seguiu o protocolo à risca. Esperou a equipe veterinária, esperou o dardo tranquilizante que demorou demais para chegar. Ele assistiu,
impotente, enquanto a vida do jovem lobo se esvaía pela exaustão e pelo estresse. Ele seguiu as regras e o animal morreu. Aquela perda cravou uma convicção em sua alma. Às vezes, a burocracia é uma predadora mais fria e eficiente do que qualquer animal com garras e presas. Então, quando ele olhou para a escuridão daquele poço, ele não viu apenas uma onça parda. Ele viu uma chance de reescrever o passado. Ele viu o filhote de lobo-guará naqueles rosnados de desespero. Descer não era apenas sobre salvar um animal em perigo. Era sobre salvar a si mesmo de um fantasma que o acusava de ter esperado demais. Era um ato de redenção. E ele não iria esperar um segundo a mais. A decisão de André não foi um ato de debate, foi uma declaração de guerra contra a inércia. Ele virou as costas para a discussão e caminhou em direção ao equipamento improvisado, espalhado na carroceria de uma caminhonete. Cada passo seu era uma quebra de protocolo. Seu superior, um homem acostumado a ter suas ordens obedecidas sem questionamento, o seguiu com a voz subindo uma oitava. André, eu não vou autorizar essa loucura. A vida de um homem vale mais que a de qualquer bicho. Você está me ouvindo? André não parou. Ele pegou um arnês de escalada, o couro gasto e as fivelas enferrujadas contando histórias de resgates passados. Ele o inspecionou não como quem confia, mas como quem avalia o tamanho do risco. A equipe se dividiu em um silêncio eloquente. Alguns olhavam para o chão, envergonhados pela própria inação ou pelo medo que os paralisava. Outros balançavam a cabeça em desaprovação, concordando com a lógica fria do chefe. Mas um deles, um rapaz mais novo que via em André um mentor, se aproximou em silêncio e lhe estendeu uma corda grossa e empoeirada. Não era um ato de insubordinação, mas de lealdade. Um gesto que dizia: se você vai pular no abismo, eu pelo menos te ajudo a amarrar a corda. A preparação era um ritual carregado de um peso mortal. Cada nó que André amarrava parecia apertar um pouco mais a garganta dos que assistiam. A corda era velha, visivelmente desgastada pelo sol e pelo uso. A lanterna de cabeça que ele testou piscou 2 vezes antes de firmar um facho de luz amarelado e fraco. Aquele era o equipamento disponível. Era aquilo ou nada. Era a coragem contra a precariedade. Enquanto André se preparava, a mente do espectador é levada para o que a ciência diz sobre uma situação como essa. Biólogos e veterinários de vida selvagem explicam que um predador encurralado deixa de ser apenas um animal. Ele se torna uma manifestação pura e primal do instinto de sobrevivência. O estresse inunda seu sistema com uma quantidade absurda de adrenalina e cortisol. O medo se transforma em uma agressividade que não mede consequências. A dor é suprimida. A lógica da autopreservação desaparece, substituída por um único imperativo: atacar qualquer coisa que se mova, qualquer coisa que represente uma ameaça, por menor que seja. A onça parda lá embaixo não era mais um animal caçando ou defendendo o território. Ela era uma bomba relógio biológica com o pavio queimando há mais de 12 horas. André não estava descendo para resgatar uma vítima. Ele estava descendo para desarmar um explosivo vivo em um espaço confinado, sem nenhum equipamento de proteção. De repente, algo mudou. O ar, antes preenchido pelos rosnados que subiam do poço, ficou completamente mudo. O som que aterrorizava a todos desapareceu e, em seu lugar, instalou-se um silêncio ainda mais assustador. Um silêncio profundo, denso, antinatural. Os homens se entreolharam. O que aquilo significava? Deve ter morrido, disse um dos policiais, com um tom que misturava alívio e um pingo de remorso. A exaustão a venceu. Para a maioria, o problema parecia ter se resolvido da forma mais trágica e conveniente possível. O drama havia acabado, mas André congelou. Seu rosto, antes uma máscara de determinação, ficou pálido. Ele sabia o que aquele silêncio significava. Não era o silêncio da morte. Era algo pior. Era o silêncio que precede o colapso total. O momento em que o corpo do animal, levado ao limite absoluto, desiste de lutar, de avisar, de ameaçar. É o último estágio da exaustão. A calmaria antes do fim. O mesmo silêncio que ele ouvira anos antes, no momento em que o filhote de lobo-guará parou de lutar
e apenas esperou a morte. Aquele silêncio foi o gatilho final. Não havia mais tempo para discussões, para ordens, para protocolos. Ignorando os gritos finais de seu superior, André prendeu o mosquetão no arnês, fez um último teste na corda e, sem olhar para trás, se colocou na beira do poço. Ele não hesitou. Sob os olhares chocados e incrédulos de todos, ele se inclinou para a frente e desapareceu na escuridão, engolido pela terra, deixando para trás apenas a corda que deslizava lentamente para o abismo. O mundo da superfície, com seu sol, suas regras e seus medos, havia ficado para trás. Agora só existia a descida, só existia a escuridão, e o que quer que estivesse esperando por ele lá embaixo. A transição foi imediata e brutal. Um segundo antes, o calor do sol queimava sua nuca. No segundo seguinte, um frio úmido o abraçou por completo, como se tivesse mergulhado em um lago subterrâneo. A luz do mundo encolheu rapidamente acima dele, transformando-se de uma abertura ofuscante em um pequeno círculo azul, depois em uma estrela distante, e, finalmente, em nada. A escuridão era absoluta, uma escuridão física, palpável, que parecia pressionar seus tímpanos. O único universo que existia agora era o cone trêmulo de luz de sua lanterna de cabeça, dançando sobre as paredes de pedra áspera e molhada do poço. Cada metro para baixo era uma viagem para outro mundo. O som da sua própria respiração tornou-se um trovão em seus ouvidos, ofegante e irregular. O ranger da corda contra a borda de pedra lá em cima era um lamento constante, o único elo com o mundo que ele havia deixado para trás. Gotas de água, frias como agulhas de gelo, pingavam das paredes e escorriam por seu rosto, misturando-se ao suor. O cheiro era avassalador, uma mistura de terra molhada, de mofo antigo e algo mais. Algo metálico, primal. O cheiro inconfundível do medo. Ele tentou controlar a descida, tornando-a suave, silenciosa. Qualquer som abrupto, qualquer movimento brusco poderia ser interpretado como uma agressão lá embaixo. Ele chamou, a voz saindo como um sussurro rouco, absorvido pela escuridão. Ei, calma. Estou aqui para ajudar. As palavras morreram a centímetros de sua boca, engolidas pelo silêncio. Aquele silêncio que o havia impulsionado para dentro do abismo, agora era seu maior adversário. Um silêncio que podia significar uma armadilha, uma espera paciente para o ataque. Ou podia significar o fim. 10 metros. 15. A corda parecia não ter fim. Ele olhou para baixo, mas a escuridão era tão densa que o facho de sua lanterna não conseguia perfurá-la. Ele estava descendo cego em direção ao desconhecido. Cada fibra do seu corpo gritava para ele parar, para voltar para a luz, para a segurança. Mas a imagem daquele filhote de lobo-guará imóvel e sem vida o empurrava para baixo. Não desta vez. Desta vez, ele não esperaria. Então, depois de uma eternidade que durou talvez 2 minutos, sua bota tocou algo macio. Lodo. Ele havia chegado ao fundo. Por um instante, ele ficou completamente imóvel, prendendo a respiração, ouvindo. Nada. Apenas o gotejar rítmico da água em algum lugar próximo. Lentamente, ele transferiu seu peso para os pés, sentindo o chão lamacento ceder sob suas botas. Ele se soltou da corda e ficou de pé, sozinho na base daquele cilindro de escuridão. O momento da verdade havia chegado. Ele ergueu a cabeça e começou a varrer o espaço com o facho de luz. O fundo do poço era pequeno, claustrofóbico. Paredes úmidas, lixo velho acumulado, raízes de árvores que haviam perfurado a pedra ao longo das décadas. Ele moveu a luz lentamente, de um lado para o outro, seu coração martelando contra as costelas, cada músculo do seu corpo contraído, pronto para saltar, para lutar, para sobreviver. Ele estava no território dela agora. As regras eram dela. E então, a luz encontrou o canto mais escuro. E o canto mais escuro olhou de volta. 2 olhos. 2 discos de ouro líquido, brilhando com uma intensidade feroz, sobrenatural. Eles não piscaram. Apenas o encararam, fixos, cortando a escuridão como faróis. Abaixo dos olhos,
A luz revelou o contorno de um corpo maciço, encolhido, tenso como uma mola prestes a explodir. Era Sombra. E ela estava viva. O ar ficou rarefeito em seus pulmões. Todo o seu treinamento, todos os seus anos de experiência, convergiram para aquele único momento. Ele sabia que o menor erro, um passo em falso, um som errado, e aqueles olhos dourados seriam a última coisa que ele veria. Ele se preparou para o ataque, que sabia ser inevitável, mas antes de qualquer movimento, ele precisava avaliar a situação. Mantendo a luz principal nos olhos do animal para prender sua atenção, ele começou a inclinar a cabeça muito, muito devagar, fazendo o cone de luz descer pelo corpo da onça. Viu os ombros poderosos, os músculos tremendo sob a pele manchada de lama. Viu o peito subindo e descendo em uma respiração rápida e superficial. E então, ele viu o motivo. A cena que se revelou sob a luz trêmula fez o sangue de André gelar em suas veias. Ele empalideceu, mas não de medo. A pata dianteira direita de Sombra estava presa, não de forma simples, mas grotescamente torcida e engolida por um emaranhado de raízes grossas e vergalhões de ferro enferrujados, restos de alguma construção antiga no fundo do poço. O osso estava claramente quebrado, a pata em um ângulo antinatural, inchada e escura. Em um instante tudo mudou. A percepção de André se estilhaçou e se reconstruiu de uma forma completamente nova. O rosnado que ele ouvira da superfície não era uma ameaça. Era um grito de agonia. O tremor do corpo dela não era de fúria predadora, mas de dor excruciante e esgotamento. O silêncio que se seguiu não era uma preparação para o ataque, mas o sinal de que ela simplesmente não tinha mais forças para gritar. Ele não estava diante de um monstro selvagem pronto para o bote. Ele estava diante de uma vítima torturada, presa em uma armadilha infernal por mais de 12 horas, em completa escuridão. A fera que o encarava com olhos ferozes não o via como uma presa, mas como a próxima fonte de dor em um mundo que só lhe havia oferecido sofrimento. A palidez no rosto de André não era o branco do terror, mas o branco do choque, de uma onda avassaladora de compaixão que o atingiu com a força de um golpe físico. A vulnerabilidade crua naquele olhar dourado desarmou cada instinto de defesa que ele tinha. Ele baixou a guarda. Ele não estava ali para lutar. Ele estava ali para testemunhar e, se possível, para aliviar um sofrimento inimaginável. Aquele novo conhecimento paralisou André por um instante, mais do que o medo jamais conseguiria. O plano original, se é que existia um, evaporou-se. Ele não podia simplesmente laçar um animal naquele estado. A força bruta não apenas seria inútil, como seria uma crueldade. Puxar um corpo com um membro quebrado e preso daquela forma poderia causar um choque fatal, ou, na melhor das hipóteses, uma dor tão insuportável que a onça usaria suas últimas forças para atacá-lo, num espasmo final de agonia. Os sedativos estavam lá em cima, no mundo da burocracia e dos protocolos que ele havia deixado para trás. Aqui embaixo, na escuridão, só havia ele, uma criatura em sofrimento e um dilema impossível. Como se salva um predador de 80 quilos, ferido e aterrorizado, quando a única ferramenta que você tem é a sua própria presença? Como se comunica, através do abismo entre as espécies, a intenção de ajudar e não de ferir? André sabia que tinha apenas minutos. A adrenalina que mantinha Sombra consciente estava se esgotando. Se ela entrasse em choque ali embaixo, suas chances de sobrevivência seriam quase nulas. Ele precisava fazer o impensável. Precisava quebrar a barreira mais antiga da natureza. A desconfiança entre predador e presa. Precisava ganhar a confiança dela. Então, ele fez algo que desafiava toda a lógica, todo o treinamento, todo o instinto de autopreservação. Lentamente, telegrafando cada movimento, ele se abaixou. Seus joelhos tocaram o chão lamacento com um som suave e úmido. E então, ele se sentou. A uma distância que ele julgava segura, mas que no confinamento daquele poço parecia perigosamente íntima, ele se sentou no chão, cruzou as pernas e tornou-se pequeno, vulnerável. Ele abdicou de sua altura, de sua postura de ameaça. Ele se colocou no mesmo nível dela,
e começou a falar. Não eram palavras de comando, nem frases complexas. Era apenas o som, uma corrente de som calma, monótona, quase um murmúrio. Ele falava sobre o sol lá em cima, sobre o barulho do vento nas árvores, sobre a água que pingava das paredes. Ele não olhava diretamente nos olhos dela, o que poderia ser visto como um desafio, mas mantinha o rosto virado em sua direção, um sinal de atenção sem agressividade. Ele apenas preenchia o silêncio aterrorizante, com a vibração de uma voz humana que não continha medo, nem raiva, apenas uma calma infinita. Ele estava compartilhando aquele espaço escuro e claustrofóbico com ela, não como um invasor, mas como um companheiro de infortúnio. Os minutos se arrastaram, cada segundo esticado até o limite da tensão. A onça não se moveu. Apenas o observava, os olhos dourados fixos nele, tentando decifrar aquela anomalia. Um humano que não gritava, não atirava coisas, não tentava laçá-la. Um humano que apenas sentava na lama e falava com a escuridão. Lentamente, algo começou a mudar. A respiração ofegante e superficial de Sombra começou a se aprofundar. O tremor em seus músculos diminuiu, não completamente, mas o suficiente para ser notado. O rosnado baixo que vibrava em seu peito cessou. Ela ainda era uma estátua de dor e desconfiança, mas a fúria cega estava se dissipando, sendo substituída por uma curiosidade exausta. André continuou falando, a voz nunca vacilando. Ele se tornou uma presença constante, previsível, naquele caos de dor e medo. Ele era a única coisa naquele poço que não a machucava. E então, o milagre aconteceu. Em um gesto de confiança tão profundo que parecia abalar as fundações daquele poço, o grande felino piscou lentamente, 1, 2 vezes, e então, com um suspiro que pareceu carregar o peso de todas aquelas horas de agonia, ela deitou a cabeça pesada sobre as patas dianteiras. Não foi um colapso. Foi uma decisão, um sinal de rendição, mas não uma rendição a um inimigo, e sim uma entrega à exaustão, na presença de algo que ela finalmente decidiu não ser uma ameaça. Aquele gesto foi a permissão que André precisava. Foi a porta que se abriu entre dois mundos. O ar saiu de seus pulmões em um alívio silencioso. Ele sabia que aquela era a sua única janela de oportunidade, e ela não ficaria aberta por muito tempo. Com movimentos ainda mais lentos e cuidadosos do que antes, ele começou a se preparar. Pegou as fitas largas de um arnês de resgate que trouxera consigo. Cada som, o clique suave de uma fivela, o deslizar do nylon, ecoava no silêncio do poço. Sombra ergueu a cabeça novamente, os olhos seguindo cada movimento, mas a hostilidade havia desaparecido. Havia apenas uma observação cansada, quase resignada. Polegada por polegada, André se aproximou. Ele não foi direto para o corpo dela. Primeiro estendeu a mão com a fita, deixando-a cheirar e investigar. Ela recuou o focinho, mas não rosnou. Ele então começou a passar a fita por baixo de seu corpo, com um toque tão leve que mal devia sentir. A onça permaneceu passiva, o corpo pesado e dolorido cedendo ao seu toque. Era como se em algum nível primal ela entendesse. Como se soubesse que aquele humano estranho e calmo, e aquelas fitas que a envolviam, eram sua única e última chance de escapar daquele túmulo escuro e frio. O trabalho era de uma delicadeza cirúrgica, executado no pior centro cirúrgico imaginável. Cada fivela, cada alça, precisava ser passada e ajustada, com uma precisão que a escuridão e a lama tentavam roubar. André sentia o calor do corpo do animal através do tecido das fitas, uma energia vital que pulsava fraca, mas presente. O maior desafio veio quando ele precisou passar a alça principal sob o peito de Sombra, perigosamente perto da pata quebrada. Ele parou. A onça sentiu sua hesitação e ergueu a cabeça novamente, um brilho de alerta retornando aos seus olhos. Um gemido baixo, um som de dor profunda, escapou de sua garganta. Não era uma ameaça, era uma comunicação. "Eu sei", sussurrou André como se ela pudesse entender cada palavra. "Eu sei que dói, só mais um pouco. Prometo que serei rápido." Ele moveu a mão com uma lentidão excruciante, contornando a área ferida, a ponta de seus dedos roçando o pelo úmido.
A onça estremeceu, mas não se moveu. Ela o observava respirando fundo, como se estivesse se preparando para a dor que sabia que viria. Aquele momento de vulnerabilidade compartilhada, de dor antecipada e confiança mantida, foi a conexão mais profunda que André já sentira com qualquer ser vivo. Ele conseguiu passar a fita. E então, o som mais alto e mais belo que ele já ouvira em sua vida. O clique seco e metálico da fivela principal se fechando. Estava feito. O arnês estava seguro. Por um instante, o alívio foi tão avassalador que suas mãos tremeram e ele teve que se apoiar na parede fria do poço para não desabar. Ele havia conseguido. Ele havia desarmado a bomba-relógio, não cortando um fio, mas acalmando seu coração. Agora vinha a parte mais perigosa. Como comunicar aos homens lá em cima, sem quebrar o feitiço de calma que ele havia tecido naquela escuridão? Gritar estava fora de questão. Qualquer som alto e repentino poderia desfazer tudo, transformando a onça passiva em 80 quilos de pânico e garras. Ele se arrastou de volta para a corda principal, seu único elo com o mundo da superfície. Havia um código, um sistema de puxões que todo resgatador experiente conhecia. Um puxão. Preciso de mais corda. 2 puxões. Estou subindo. 3 puxões. O sinal que ele precisava agora. Pode içar a carga devagar, com muito cuidado. Ele agarrou a corda, olhou uma última vez para os olhos dourados que o seguiam na escuridão e puxou. 1 vez, 2, 3. E então, esperou, o coração na boca. Na superfície, o mundo era outro. A tensão havia se dissipado, substituída por uma espera resignada e um pouco mórbida. O superior de André andava de um lado para o outro, já ensaiando o relatório que teria que escrever sobre a insubordinação e a provável tragédia. Alguns homens conversavam em voz baixa, outros olhavam para o horizonte, o sol começando a descer e a pintar o céu com cores de fogo e sangue. O jovem que havia entregado a corda a André era o único que ainda olhava fixamente para o buraco, segurando a ponta da corda como se segurasse a mão de um amigo. De repente ele sentiu um tranco, depois outro, e mais um. "Ele está sinalizando", gritou o rapaz, a voz cheia de uma esperança renovada. 3 puxões! É para içar! O superior de André se aproximou, cético. "Içar o quê? Ele mesmo? Ou ele conseguiu laçar o bicho morto?" Ninguém sabia a resposta, mas a ordem silenciosa vinda das profundezas era inegável. Vários homens se juntaram, agarrando a corda grossa. Não havia guincho, não havia equipamento motorizado. Seria na força bruta, na coordenação dos músculos e na esperança. "Devagar", gritou o jovem. O sinal foi para ir devagar. E eles começaram a puxar. Lá embaixo, André sentiu a corda esticar. Ele colocou a mão sobre o corpo de Sombra, um gesto final de tranquilidade. "Estamos saindo daqui", ele murmurou. A primeira sacudida fez o corpo da onça enrijecer completamente. Um rosnado baixo voltou a vibrar em seu peito. O pânico estava a um fio de explodir. André se inclinou, colocando seu rosto perto do dela, falando sem parar, sua voz uma âncora no meio do movimento desorientador e da dor que certamente aumentava com a pressão do arnês. A subida começou. Metro por metro, a escuridão que os envolvia começou a ceder. Primeiro, uma leve claridade cinzenta. Depois, a forma do círculo de luz lá em cima ficou mais nítida. André olhou para cima, para a promessa de ar e liberdade, mas seu foco principal estava na criatura ao seu lado. Ele era o ponto de calma dela. Enquanto ele estivesse ali, falando, tocando-a, o pânico ficava contido. Eles estavam suspensos no meio do abismo, um homem e uma onça, unidos por uma corda velha e uma confiança impossível, subindo lentamente do túmulo para o mundo dos vivos. A cada metro, o risco aumentava. A corda gemia sob o peso combinado. A dor da onça era visível em cada músculo tenso. O sucesso ainda estava a muitos metros de distância e o fracasso era uma queda de volta para a escuridão eterna. A luz do sol, antes uma memória distante, tornou-se primeiro uma promessa, depois uma ameaça. Para olhos acostumados à escuridão total, cada metro para cima era uma agressão.
André sentia o peso de Sombra contra seu corpo, um peso morto e ao mesmo tempo terrivelmente vivo. Ele não parava de falar. Sua voz era a única constante naquele universo de dor e desorientação. Ele sentia os tremores que percorriam o corpo do animal a cada solavanco da corda e respondia com um toque firme em seu dorso, uma pressão que dizia: "Eu estou aqui, ainda estou aqui." O ar começou a mudar, perdendo o cheiro de mofo e terra úmida, ganhando a fragrância seca de poeira e capim queimado. Estavam perto. Na superfície, o mundo prendeu a respiração. A corda, antes um fio inerte que descia para o nada, agora estava tensa, vibrando com o esforço dos homens que a puxavam em um ritmo cadenciado e ofegante. Primeiro, surgiu a ponta do capacete de André, um ponto amarelo contra o azul do céu. Um murmúrio coletivo percorreu a multidão. Ele estava vivo. Mas e o animal? A corda continuou subindo, e então a cabeça de André emergiu por completo. Seu rosto estava coberto de suor e lama, os olhos semicerrados contra a luz que ele não via há uma eternidade. Mas ele não olhava para ninguém. Olhava para baixo, para a carga que trazia consigo. E então, ela apareceu. A cabeça da onça parda surgiu na boca do poço, e um silêncio absoluto caiu sobre todos. Não era a imagem do monstro enfurecido que eles esperavam. Era a visão de uma criatura magnífica e quebrada. A lama cobria seu pelo, os olhos dourados estavam opacos de exaustão e a cabeça pendia, pesada. Não havia rosnado, não havia ameaça. Havia apenas uma entrega silenciosa e sofredora. O superior de André, que antes gritava ordens para abandonar a operação, ficou paralisado, a boca entreaberta. O que ele via desafiava tudo o que ele conhecia sobre animais selvagens e sobre os limites do que um homem podia fazer. Com um cuidado infinito, os homens na superfície puxaram os últimos metros. André guiou o corpo inerte de Sombra por sobre a borda de pedra, protegendo a pata ferida com seu próprio corpo. Quando finalmente deitaram o animal no chão de terra batida, o som que se ouviu foi um suspiro coletivo, como se dezenas de pessoas tivessem se esquecido de respirar e só agora lembrassem como. A equipe se aproximou, mas André ergueu a mão pedindo silêncio e distância. A onça ainda estava consciente, seus flancos subindo e descendo num ritmo fraco. Um veterinário que esperava com uma seringa na mão se aproximou devagar, seguindo o comando silencioso de André. Não houve pânico, não houve luta. O dardo com o sedativo entrou no músculo do animal, com um som quase imperceptível. Sombra estremeceu, mas seus olhos não deixaram os de André. Naquele momento, enquanto a consciência a abandonava e o mundo se dissolvia em uma névoa química, havia apenas aquele olhar. Um olhar que não continha medo, mas algo que se parecia com uma pergunta, uma compreensão, um reconhecimento. Ela ouviu. Ela ouviu de verdade. E então, os olhos dourados se fecharam. O feitiço foi quebrado. A equipe correu para trabalhar. Tesouras cortaram as fitas do arnês. Mãos experientes começaram a avaliar a extensão dos danos. A pata, agora visível sob a luz do sol, era uma visão terrível. A fratura era exposta. A área estava infeccionada. Foi preciso usar um alicate de corte para serrar os vergalhões de ferro que a prendiam. Durante todo o processo, André permaneceu ao lado dela, uma sentinela silenciosa, a mão ainda pousada sobre o pelo do animal, como se temesse que, se ele a soltasse, ela pudesse desaparecer. Quando finalmente a libertaram, a onça parda foi colocada em uma maca e carregada para uma caminhonete adaptada. André se levantou, os músculos doendo, o corpo coberto de lama e exaustão. Ele observou enquanto o veículo partia, levantando uma nuvem de poeira vermelha que pairou no ar como um fantasma. O resgate havia terminado. A batalha pela vida de Sombra, no entanto, estava apenas começando. E a redenção de André, que ele buscara no fundo daquele poço, agora dependia não mais de sua coragem, mas da força daquela criatura para sobreviver. O silêncio que se instalou após a partida do veículo era mais pesado do que o barulho de antes. A poeira vermelha baixou lentamente, devolvendo à paisagem a sua paleta de cores secas e exaustas. A multidão, antes um corpo único unido pela tensão,
Se desfez em indivíduos que voltavam para suas vidas, levando consigo uma história que contariam pelo resto de seus dias. O superior de André se aproximou, parando ao seu lado. Ele não olhou para André, mas para a boca escura do poço, como se tentasse compreender o que havia acontecido ali embaixo. Por um longo momento não disse nada. Então, com a voz rouca, ele falou, sem qualquer traço da raiva de antes. Eu nunca vi nada igual. Em 30 anos nunca vi nada assim. Ele balançou a cabeça, finalmente virando-se para André. Você quebrou todas as regras e salvou uma vida que todos nós já tínhamos desistido de salvar. Ele estendeu a mão. O relatório vai ser um inferno para escrever, mas bom trabalho. O aperto de mão foi firme, um reconhecimento silencioso de que, naquele dia, a compaixão havia se provado mais forte que o protocolo. Para a Sombra, o mundo havia se tornado um pesadelo de sensações estranhas. O balanço do veículo, os cheiros de metal e desinfetante, as vozes humanas abafadas. Quando ela acordou, não estava mais na escuridão familiar. Estava em um lugar de luz fria e superfícies lisas, uma jaula de aço. O cheiro de terra havia sido substituído pelo odor estéril de um centro de reabilitação. A dor em sua pata era uma brasa constante, agora envolvida em algo branco e rígido. A batalha pela sobrevivência no poço havia terminado. Agora, começava a guerra silenciosa contra a infecção, a atrofia e o cativeiro. Os primeiros dias foram críticos. Os veterinários descobriram que a fratura era ainda pior do que parecia. Múltiplos ossos estilhaçados, ligamentos rompidos e uma infecção que ameaçava se espalhar pelo corpo. Sombra se recusava a comer. Ela passava horas deitada, imóvel, os olhos dourados fixos em um ponto invisível na parede, um animal magnífico reduzido a uma estátua de sofrimento. A equipe fez tudo o que a ciência permitia. Antibióticos potentes, cirurgias delicadas para inserir pinos de titânio, uma dieta líquida forçada. Mas eles sabiam que a medicina só podia ir até certo ponto. Faltava algo que nenhuma seringa podia injetar: a vontade de viver. Foi então que André apareceu. Ele não tinha permissão para entrar na área de tratamento, mas ficava do lado de fora, observando-a através de uma pequena janela de vidro. Ele não fazia nada. Apenas ficava ali, por horas a fio, sua presença uma silhueta constante do outro lado da barreira. No terceiro dia de sua vigília, algo aconteceu. Sombra, que até então ignorava tudo e todos, virou a cabeça lentamente e olhou diretamente para ele. Seus olhares se cruzaram através do vidro. Não havia mais a barreira da escuridão, nem a tensão da sobrevivência. Havia apenas um reconhecimento silencioso. O animal que havia se rendido a ele no fundo do poço parecia encontrá-lo novamente naquele mundo estranho e asséptico. Naquela mesma tarde, pela primeira vez, Sombra comeu um pequeno pedaço de carne que lhe foi oferecido. Foi uma vitória minúscula, mas para a equipe veterinária foi como ver o sol nascer depois de uma longa noite. A presença de André parecia ser o gatilho, a âncora que a conectava ao instinto de lutar. A partir daquele dia, ele se tornou parte do tratamento. Ele passava horas sentado perto de seu recinto, falando com ela em voz baixa, a mesma voz calma e monótona que usara no poço. Ele contava sobre o dia lá fora, sobre o vento, sobre a chuva, e ela ouvia, a cabeça deitada nas patas, os olhos dourados seguindo-o, piscando lentamente. As semanas se transformaram em meses. A recuperação foi um processo lento e doloroso. Houve contratempos, dias em que a infecção parecia voltar, momentos em que Sombra regredia para a apatia. Mas a cada passo para trás ela dava 2 para frente. Primeiro começou a se levantar, apoiando-se hesitantemente na pata imobilizada. Depois, deu os primeiros passos mancando dentro do recinto, cada movimento uma mistura de dor e determinação. André estava lá para testemunhar tudo. Ele via a força selvagem voltando lentamente àquele corpo, o brilho retornando àqueles olhos. O animal que ele resgatou estava desaparecendo, dando lugar novamente à lenda que os locais chamavam de Sombra. Ele a observava através da grade e via não apenas uma onça em recuperação, mas um reflexo de sua própria redenção. O fantasma do filhote de lobo-guará,
que o assombrara por tanto tempo, finalmente começava a se dissipar, substituído pela imagem daquele magnífico felino reaprendendo a andar, a viver, a ser selvagem. A batalha ainda não estava ganha, mas pela primeira vez em muito tempo, a vitória parecia não apenas possível, mas inevitável. E essa inevitabilidade se construiu dia após dia, em pequenos milagres. O milagre do gesso sendo finalmente removido, revelando uma pata com cicatrizes, mas funcional. O milagre do primeiro passo sem mancar, um movimento hesitante que logo se transformou em uma passada firme e poderosa. O milagre do brilho selvagem retornando aos seus olhos, a curiosidade substituindo a apatia, o instinto de caça se manifestando em brincadeiras com os objetos em seu recinto. Sombra estava se curando não apenas no corpo, mas na alma. Ela estava se lembrando de quem era antes do poço, antes da dor, antes do medo. Chegou o dia em que a equipe veterinária, em uma reunião com as autoridades ambientais, incluindo o antigo superior de André, deu o veredito. A recuperação fora completa, muito além das expectativas mais otimistas. Ela estava pronta. Mas pronta para quê? A questão pairou no ar. Devolvê-la à mesma área fragmentada e perigosa que quase a matou era uma sentença de morte disfarçada de liberdade. A decisão, unânime e impulsionada pela história que todos agora conheciam, foi a única correta. Sombra seria levada para uma vasta reserva ambiental, um santuário protegido a centenas de quilômetros de distância, onde a presença humana era mínima e a natureza ainda ditava as regras. A viagem final foi silenciosa. André acompanhou o comboio, não como um resgatador, mas como uma testemunha. Ele a viu na jaula de transporte, não mais como uma vítima, mas como uma realeza aprisionada, esperando o momento de reclamar seu reino. Quando chegaram, o ar era diferente, mais puro, mais denso, com os cheiros de mata virgem e terra úmida. O som era uma sinfonia de pássaros e insetos que ela não ouvia há meses. Posicionaram a jaula na beira de uma clareira que se abria para uma floresta infinita. Os homens se afastaram, deixando apenas André perto da trava. Não houve discursos, não houve cerimônia. Aquele era um momento sagrado demais para palavras. Com um movimento lento, ele puxou o pino e a porta da jaula se abriu com um rangido metálico. Sombra não explodiu para fora. Ela se levantou com uma dignidade fluida, caminhou até a abertura e parou. Por um longo minuto ela ficou ali na fronteira entre dois mundos, o corpo tenso, as narinas se movendo rapidamente, lendo as histórias que o vento lhe contava. Ela olhou para a imensidão verde à sua frente, o território que agora era seu. E então, antes de partir, ela fez algo que ninguém esperava. Ela virou a cabeça e olhou para trás, diretamente para André. Não foi um olhar de gratidão, pois a gratidão é um conceito humano. Foi algo mais antigo, mais profundo. Foi um reconhecimento. Um instante de comunicação silenciosa que atravessou o abismo entre as espécies. Naqueles olhos dourados, André viu o animal que ele conheceu na escuridão do poço e a lenda que ela voltaria a ser. E então, tão rápido quanto um pensamento, ela se virou e correu. Não uma corrida de fuga, mas uma explosão de pura vida, os músculos poderosos devorando o chão, levando-a para o coração da floresta, até que sua forma se dissolveu entre as sombras das árvores, retornando ao seu lugar de direito. Sombra estava em casa. André ficou parado por muito tempo, olhando para o vazio que ela deixara para trás. A coragem, ele percebeu naquele momento, não era descer em um poço escuro para enfrentar uma fera. A verdadeira coragem foi o que ele fez lá embaixo. Sentar-se na lama, desarmado, e oferecer calma em vez de força. A reação da onça que o deixou pálido não foi a de um monstro, mas a de um ser vivo em agonia, cuja vulnerabilidade espelhou a sua própria. No fundo daquele abismo, ele não dominou a natureza selvagem. Ele se conectou a ela, provando que a empatia não é uma fraqueza, mas a força mais primal e poderosa de todas. A verdadeira selvageria não está nas garras ou nas presas, mas na capacidade de ignorar o sofrimento alheio. E naquele dia, no coração do Brasil, um homem e uma onça ensinaram ao mundo uma lição silenciosa
sobre como curar as feridas mais profundas, simplesmente por se recusarem a desviar o olhar. Se essa história tocou alguma coisa aí dentro, deixa um nos comentários. Não precisa escrever nada. Esse número já diz que você esteve aqui e sentiu isso com a gente. E se você quiser caminhar conosco pelas próximas histórias reais como essa, se inscreve no canal e fica por perto. Ainda há muitas jornadas para contar.